3, 2, 1. Seja. Não, pra mim me preparar. Pra mim me preparar. Tá, tudo bem. Foi só pra mim me preparar. Só me quebrou um pouco. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal da ProElite. Meu nome é Felipe Fagundes. E eu sou o Nestor. A gente veio hoje falar com você sobre algumas dúvidas que surgiram na nossa caixinha de pergunta. E a ideia é essa, né, Nestor? É nós debatermos sobre estes e outros tópicos que você pode ter acesso lá no nosso arroba, no meu arroba que vai ficar aqui embaixo, Felipe Fagundes Treinador e... Arroba também, Nestor com 2 R's, _ JR. Mas lembrando também que se o pessoal quiser deixar perguntas para os próximos vídeos, só deixa aqui nesse mesmo campo dos comentários no YouTube, que a gente já vai responder no próximo vídeo. Se a pergunta for boa. Tem que ter uma certa dose ali de uma pergunta, certa coerência. Brincadeira, pode fazer a sua pergunta aí. Toda pergunta ela é boa, tá? Então pode deixar assim, só pra gente começar já descontraído. Nestor, vamos lá. Primeira pergunta, primeiro tópico aqui é dificuldades em treinar leve. Qualquer corridinha, a frequência cardíaca sobe muito. Cara, isso é uma característica bem grande da pessoa que ela é mais iniciante na corrida. Por quê? Porque a pessoa, quando ela é iniciante, ela não tem um lastro de treinamento tão grande. Então, o corpo dela não é acostumado a a estar muito tempo em atividade. Então, qualquer pequeno esforço que ela faz, a frequência já sobe. Então, para resolver esse problema, é realmente com tempo de treinamento, respeitando o corpo, que naturalmente essa frequência ela vai baixando ao longo do tempo, né? Tem que ter um cuidado, né, que é importante, que é claro, se você não tem nenhuma patologia. Perfeito. Primeira isso, coisa. o primeiro ponto a é gente estar avaliar fazendo um exame, exato. Então, tem algum histórico familiar diagnosticado, como pressão arterial, alguma arritmia. Cara, primeira coisa, exames de rotina. Tá? Exame de rotina com o seu De cardiologista. repente, se a pessoa nunca fez a rotina, é o primeiro exame que ela vai fazer na vida. Exato. É importante ter esse cuidado. Então, fazer esses exames iniciais é importante. Identificou, não tem nenhuma patologia. Perfeito. Esse tópico que o Nestor entrou aqui é o fundamental. O seu nível de condicionamento físico, ela vai determinar muito quanto você vai elevar. Eu brinco que a gente tem pessoas que chegam até nós, que ela é um adolescente / jovem de 20 e poucos anos ali, e mesmo assim tem uma frequência cardíaca extremamente elevada, ou seja, ela atinge seus 90%, 95% muito mais rapidamente do que uma pessoa de 60, 70 anos bem treinada. E o que acontece? Porque o seu nível de condicionamento físico ele não está proporcional à sua idade. Então precisa desenvolver essa capacidade. Como que desenvolve isso? Treinando, né? E aqui, nesse início, algo muito importante. Se você está iniciando na corrida, a gente aqui não gosta de utilizar a frequência cardíaca como um preditor de treino, porque justamente as tuas zonas de frequência cardíaca não estão muito bem desenvolvidas. Então, tu correndo numa Z5 de pace ou correndo numa Z2, teu batimento vai estar alto do mesmo jeito. Então, não tem essas diferenças. Por isso que a gente não... O treinamento por frequência cardíaca é usado muito mais com atletas avançados. Quando você é iniciante, a gente usa muito aqui as diferenças nas zonas de pace. Porque também para ficar na tua Z2, na tua Z1, tu teria que quase caminhar e às vezes caminhando já sobe para uma Z3 ali, dependendo do nível da caminhada, por justamente não ter condicionamento. Então, usar as zonas de pace, que a gente usa aqui dentro da ProElite, dentro do método Pro, acaba que seja uma parte mais fundamental ali, tu consegue ter uma evolução melhor e se sentir bem correndo, seguindo essas zonas. O aluno que usa um frequencímetro, ele vai ter um marcador fisiológico, né, da frequência cardíaca, é o único marcador fisiológico que a gente consegue ter em tempo, durante o momento da corrida ali, mas, como o Nelson falou, a gente não usa ele como um preditor de intensidade de treinamento, e sim ele como um monitoramento. Então a gente observa muito se a pessoa, nos ritmos que ela estava correndo, que nós propomos através das avaliações que foram feitas, se aquela frequência cardíaca, até que ponto ela atingiu. E principalmente, um fator bem importante que é interessante de avaliar nos treinos intervalados e entre outros, que é o tempo que ela leva para recuperar essa frequência cardíaca. Ou seja, quanto mais treinado você vai ficando, mais rapidamente a sua frequência cardíaca ela baixa. Quanto menos treinado você às vezes tem 2 minutos de corrida por 2 minutos de caminhada. O que acontece? Aqueles 2 minutos de caminhada para um indivíduo mais iniciante, ela não recupera... Seu batimento subiu para 180, na caminhada desce para 150. 160 batimentos. Agora, um indivíduo bem mais treinado, ou seja, vai passando com o tempo,
subiu para 170, ele desce lá para 125. E às vezes no trote ainda. Não é nem na caminhada, no trote desce para 120. Então tudo isso vai depender do seu nível de condicionamento. E aí, o que é importante para nós treinadores é comparando cada fase do ciclo. Ou seja, eu comparo, às vezes, o treinamento daquele meu aluno que nós estávamos fazendo no início, lá nessas primeiras semanas de treinamento, e depois, 2, 3, 4, 6 meses depois, o quanto ele evoluiu. Ou seja, como que a gente observa também essa evolução? A velocidade, ou seja, o tempo que leva para essa frequência cardíaca reduzir ao seu, o que a gente chamaria ali numa zona de recuperação entre Z1 e Z2. E mais um último tópico, acho, para a gente fechar esse ponto, sempre que você for comparar o seu esforço de frequência cardíaca, é importante que você compare nas mesmas condições. Tanto as mesmas condições de terreno, então que você faça no mesmo local, porque se você corre num terreno que tem muitas subidas e você corre numa parte plana, o terreno com subidas vai elevar mais a sua frequência cardíaca. Se você corre em períodos, está comparando a frequência cardíaca em períodos diferentes do dia, isso também afeta a tua frequência cardíaca. De manhã, tu não tem tanto cansaço, não tem tanto estresse, provavelmente a tua frequência cardíaca vai estar mais baixa do que tu treinar à tardinha. Se tu usou algum tipo de estimulante antes do treino, próprio café, vai estar mais elevada a frequência. E sem contar do clássico, que é a temperatura. Então, tu fazer um treino no verão e fazer um treino no inverno, pelo menos para nós aqui do Rio Grande do Sul, tem uma diferença gritante assim de temperatura. Chega a ter 30 graus de diferença. E aí não tem como a frequência cardíaca tá igual no verão e tá igual no inverno, mesmo que você corra no mesmo pace. Então, sempre compare todas quando essas duas métricas de comparação que você for fazer, elas sejam o mais parecidas possíveis para que você consiga realmente ver o quanto está sendo a sua evolução. Perfeito. Vamos para a segunda, então. Professor, próximo tópico aqui. Como lidar com a dor no lado do abdômen no meio da corrida? No meio da corrida? Sabe aquela dorzinha aquela dor lateral, assim? Aquela que dá. Que classicamente as pessoas identificam como respirei errado, né? Não sei respirar. Não sei respirar. Essa é a classe que a gente mais escuta. A humanidade tem sei lá quantos mil anos e só agora que tu não sabe respirar. Agora quando tu começou a correr que deu problema na respiração. Cara, esse é um erro bem comum das pessoas. Na verdade, eu digo que muitas vezes... A desinformação, exato. Ela é uma desinformação que as pessoas trazem e que foi passada, às vezes, lá na escola, o seu professor de educação física falou quando você sentia essa dor lateral que você estava respirando errado. Então, assumo o erro da nossa classe, às vezes, também de informar erroneamente esse tópico aqui. Mas, vamos lá. Quais são as causas normalmente presentes nessa dor lateral? Primeira delas, condicionamento físico. Ou seja, você está correndo acima do seu condicionamento físico, na sua capacidade física naquele momento. Segundo, desidratação. Terceiro, alimentação errada. Normalmente relacionado com uma alimentação muito gordurosa. Tá? Quarto, falta de aquecimento. Não aqueceu exatamente. Bem. E quinto, ainda que algumas vezes que acontece, mas que é um pouquinho mais raro, mas é questão de ansiedade e excesso de pensamento ali, que tu acaba ficando um pouco mais acelerado, fica mais ansioso e dá essa dor do lado também. E é bem comum isso em provas, né? Daí as pessoas às vezes têm essa sensação. E aí, somado a isso, né? Ela saiu mais rápido do que a condição que ela tinha, aí somado a essa ansiedade, então... Aqueceu mal? Aqueceu mal. Então, cara, é um somatório de questões, tá? Vamos lá, primeira coisa. Acho que vamos por tópicos. Vamos por pontos, no início. Vamos lá, vamos começar pelo decondicionamento físico. Beleza. Tá? Condicionamento físico. Quando a gente pensa em condição física, tem que entender, se hoje, vamos dizer, a sua condição física ela te permite correr uns 5 km para pace 6. Vamos usar o pace 6 aqui como referência. E aí, você sai no seu treino sem aquecer. Vamos lá, já vamos entrar nele. Ele não aquece e aí na sequência você sai, ao invés de sair para 6 por quilômetro, que o 6 por quilômetro, vou botar aqui, é o seu 100% para correr um 5K. Tá? É a sua máxima que você conseguiria. Mas você sai os primeiros 2 km para 5,45. 5,40, vamos botar 20 segundos mais rápido do que a sua condição. É muita coisa. Exato. Então o que você toleraria? 20 segundos mais rápido, você toleraria no máximo, quem sabe, um 2,400, 2,600, quem sabe, esses 20 segundos mais rápido por quilômetro. Beleza. Bateu os 2 km, você está chegando, ou seja, quase no limite. Quando bateu os 2,5, comecei a extrapolar essa condição que eu tinha. Aí, claro, já estou mais ofegante, estou mais cansado, estou mais debilitado fisicamente, e aí começa aquela dor lateral. Ou seja, porque você está correndo acima da sua condição naquele momento. E aí
tem que entender que, somado a isso, vai ficar mais cansada, vai estar mais ofegante, a dor tá vindo, e aí começa a cair o ritmo. Aí começa também já a descompensar a respiração, e aí vem, toda vez que eu respiro, tento respirar mais fundo, dói mais. Dói do lado. Aí o que ela faz? Tô respirando errado. Mas não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com a sua respiração, e sim, muitas vezes, com esse ritmo mais intenso que você saiu. Porque olha só a mágica, se a pessoa tá nessa situação e ela diminui o ritmo, para de doer. Muitas vezes para. Olha só, e ela continua respirando do mesmo jeito. Mas simplesmente porque ela só reduziu o ritmo e aí deixou o corpo trabalhar com aquilo que é dentro da capacidade dele. Então esse é o primeiro, esse é o mais clássico. É o mais clássico, é o mais clássico. A gente mesmo que se eu começar a querer correr no ritmo do Kipchoge, que ele faz a maratona, se eu correr a 2,50, eu também vou correr 1 quilômetro. Exato. E depois exato. já vou estar com dor do lado que vou ter que parar de correr. Então tem que respeitar o seu limite do corpo e não adianta. Se atualmente o seu ritmo de 5K é 6, não é magicamente de uma semana para outra que você vai estar passando para correr para 5,40. Talvez tu sair num 5,55, você já esteja acontecendo, mas aí a gente está falando de 5 segundos, não 20. Exato. Então isso é algo bem importante. Muitas vezes nesse processo de querer pular etapas, de acelerar a evolução, você acaba se frustrando porque está tentando fazer algo que seu corpo não suporta. Eu vou antecipar a questão ali do tópico 2, que é do aquecimento, para a gente complementar aqui. O aquecimento, o que é um aquecimento bem feito? É onde você aumenta a temperatura corporal do seu corpo, lubrificando melhor as articulações, deixando a musculatura mais preparada e com um fluxo sanguíneo e uma frequência respiratória mais elevada. Por quê? Tudo isso dá uma condição apropriada para você conseguir tanto a parte energética da corrida que você vai aplicar, quanto todo o aspecto hormonal, musculoesquelético, ele está pronto para aquela atividade. O que acontece? Se está frio demais, pensa que eu tô aqui parado e simplesmente eu tenho que sair daqui e dar um tiro muito forte. Cara, meu corpo ele tem que frequência cardíaca subir, frequência respiratória subir, sistema todo endócrino tem que começar a trabalhar de uma forma que ele não estava pronto para isso. Principalmente porque não tem um estímulo externo. Porque vamos supor que você estivesse na natureza, nossos ancestrais lá. Aí vem um leão. Tá caminhando tranquilo assim, vem o leão. Pá, do nada dispara uma descarga adrenérgica ali, de adrenalina, e ele prepara seu corpo para fugir. Mas aí você teve um estímulo externo. Normalmente, quando a gente vai correr, você acordou de manhã, já tá assim, com um pouco de preguiça, aí já vai levantando meio assim, ou seja, você não tem esse estímulo externo. Fugindo é de uma lesma daí, né? A lesma da cama. E aí tu começa, o processo de aquecimento serve justamente para dar esse tempo de você entrar naquele estado fisiológico parecido que você teria quando começa a fugir do leão. Se você não tem isso e querer começar já a correr no máximo, vai dar ruim. Esquece. Então fazer um bom aquecimento, ele é fundamental, tá? Aí entrando ainda naquela ordem que a gente começou nosso debate aqui, eu destacaria a questão da hidratação inicialmente, tá? O que acontece? Uma hidratação adequada, a gente está falando com uma pessoa que treina esporte endurance em torno de 30 a 45 ml por quilo corporal. A gente sabe que muitas vezes no verão isso até é relativamente ok para a grande maioria das pessoas consumir, principalmente para quem mora mais na região sudeste, sul do Brasil aí. Mas lembrando que no verão a pessoa também sua mais e perde mais água. Então, exatamente. Naturalmente tem que tomar mais também. Só que no inverno isso acaba não acontecendo muitas vezes. E quanto mais sul você vive, mais dificuldade eu sei que surge nessa questão do consumo de água. Então é muito comum as pessoas consumirem em torno de 10, 20 ml por quilo corporal. Isso... Eu acho que às vezes nem dá isso, hein? Muitas vezes tem gente que ouve, galera, não sei se toma uma garrafinha de 500 ml no dia. Um copo. Um copo de água no dia. E o que é o erro aqui? Essa desidratação, ela está muito relacionada, assim, a algumas sugestões da causa da dor. Tá? Entre elas, a gente poderia entrar em vários fatores fisiológicos aqui, mas não vem ao caso, principalmente, de o que eu acho que é fundamental do corredor entender aqui. Cara, aqui precisa corrigir. Tá? Então, como que a gente corrige? Não é meia hora antes do treino tomar 1 litro d'água. Esquece. Tu vai sair com aquilo balançando, vai doer mais ainda. Vai doer mais ainda. Então, o que é a correção? Fracionar esse consumo de água ao longo dos dias. Ah, Felipe, comecei a fazer isso ontem, fui correr e ainda senti. Cara, quem sabe estava mega desidratado. Ainda não surtiu o efeito ainda dessa reidratação. Então é necessário isso ser um efeito mais crônico mesmo e não um efeito agudo. Pensa que em qualquer melhoria que você quer fazer, seja na corrida ou na sua vida, ela precisa do efeito crônico e não do efeito agudo. Então não adianta nada num dia tu comer super bem, fazer aquela alimentação regradinha, comendo a quantidade certa de proteína, de vitaminas, de minerais, e nos outros dias tu não fazer nada. Assim como não adianta só tomar num dia água e nos outros não tomar, assim como não adianta nada só dormir um dia bem, só aquele dia antes do treino e o resto teu sono ser muito ruim,
Então sempre precisa ter essa consistência para que tu consiga estar nas melhores condições. E aí, às vezes, tu não vai conseguir, se está tomando 500 ml no dia, não vai conseguir passar a tomar 2 litros, porque isso vai ser muito desconfortável. Mas E vai tu já... estar toda hora no banheiro. Vai. Mas aí se tu passou de 500 para 800, aí tu ficou uma semana, 2 com 800, depois passou para 1 litro, é melhor que essas melhorias elas sejam graduais, mas constantes, do que tu tentar fazer algo muito acima da tua capacidade, fazer por 2, 3 dias e depois desistir porque ficou muito difícil de manter. Então sempre é melhor melhorias graduais, consistência é melhor que intensidade pontual. Essa é a frase que eu queria. Perfeito. Próximo tópico, alimentação. Cara, a alimentação, ela tem alguns estudos falando sobre principalmente alimentos muito gordurosos. Você de Santa Maria, sabe aquele xizão? O xizão de Santa Maria é bom, hein? Esse é bom. Caçapava também é bom. A região aqui. A região é a pioneira do X. Inclusive, a gente tem que voltar lá no X do Gelson Lanches, propaganda aqui lá em Porto Alegre. Porto Alegre, vai. 2,400 o X. A gente tava, 2,4 kg. A gente tava na maratona de Porto Alegre lá e a gente foi num restaurante, era 2,4 kg de X. A gente comeu? Claro que não, né? Não. Tinha que competir, mas a gente vai voltar lá e vamos comer isso aí. O que é a ideia, Bruno? Aqui, principalmente, entender e ter a clareza de que não necessariamente, eu fui antes da minha alimentação, pré-exercício, pré-corrida, eu comi uma banana só. Beleza, mas o que você comeu na noite anterior se você foi treinar cedo? Meti um xizão de noite, aquele xizão de bacon, calabresa, bem gorduroso, aquela chapa bem... XCTI, tem um X aqui, esse é o nome, esse é bom, esse é legal. Tem essa mistura bacana. Ele bem pegado, assim. Cara, esquece, certamente no outro dia você tá com esse excesso de gordura no corpo e essa alimentação desequilibrada. Foi num rodízio de pizza. Não sei, só vamos pensar só nessas coisas assim, mais fast food, assim. Já tá na hora do almoço. Daqui um pouco já começa. O que acontece? Então, o mais importante é sempre ter esse entendimento de que uma alimentação, ela quanto mais equilibrada, ela vai interferir menos nesse aspecto aqui. Claro que a gente pode ter um somatório de coisas. Você pode estar mal condicionada, aí ela está desidratada, comeu de forma desequilibrada, tudo isso vai gerar prejuízos. Então, tem que entender que não é às vezes só um fator, mas o somatório deles. Mas dentro desse aspecto da alimentação, evite, sempre se você tem um treino mais importante, evite, pelo menos 12 horas antes, alimentos muito gordurosos, comidas muito pesadas e que pode gerar algum desconforto. Às vezes não só essa dor lateral, mas até um desconforto gastrointestinal. Perfeito, acho que tu complementou bem. E indo para o último tópico, que é aquela questão da ansiedade, de estar um pouco mais nervoso com o treino mesmo. Porque, normalmente, quando que vem essa dor do lado? É em treino de tiro, é em treino um longão ou numa prova. Dificilmente acontece numa rodagem leve que tu tá mais tranquilo. Eu até cito o exemplo que aconteceu comigo num treino que o Felipe tinha me passado, que era 12 vezes de 3 minutos, numa intensidade forte, que dava mais ou menos ali uns 850 metros por 1,5, eu acho, de trote. O que aconteceu? Tava fazendo, fiz o meu primeiro tiro, foi legal. Quando eu tava fazendo o segundo tiro, começou a me dar dor do lado. Por quê? Porque eu comecei a ficar muito ansioso pensando na quantidade de tiros que eu ainda tinha para fazer, porque eu tava recém no segundo, eu tinha mais 10 para fazer. E aí isso acabou que eu vi que a minha respiração ficou mais ofegante, começou a vir aquela dor do lado, terminei o segundo tiro, acalmei e pensei, não, vou fazer um por vez. Fui fazendo um por vez, completei todo o treino. No final, fui ver os meus tempos, o meu pior tiro foi o segundo. O que não faz nenhum sentido fisiológico, porque afinal era o segundo, eu estava mais descansado. Só que por eu ter tido esse um pouquinho de ansiedade naquela hora do treino, aumentou minha respiração e aumentou essa minha sensação de fadiga. Então isso é algo que talvez tu tenha que cuidar. De repente tu tá no início do treino longo, tu pensa, nossa, mas eu tenho mais 1 hora para fazer ainda. Nossa, tem mais 10, 12 quilômetros para fazer. Isso pode aumentar um pouco a tua frequência respiratória e dar essa dor do lado, porque de repente tu já tá naquele limite ali de ser um treino desafiador e aumenta um pouco mais a tua frequência respiratória, vai dar dor do lado, porque aí entra naquele mesmo ponto que a gente falou no início, de tu estar acima das tuas capacidades. Então esse é outro ponto que pode estar acontecendo com você. Então entenda que ela normalmente tem uma relação multifatorial. Então às vezes não é só um, às vezes é um somatório, 2, 3 desses tópicos que a gente trouxe aqui para você. Quanto tempo a gente tá de vídeo, Pedro? 20 minutos. Vamos encerrar aqui, né? Vamos fazer um outro, né? Vamos fazer outro. Senão você já deve estar cansado de ver a nossa fala aqui. Então, num próximo vídeo, mais perguntas e respostas. Mas antes... Quer baixar o pace na corrida? Até me assustei. O que tem que fazer? Primeira coisa, se inscrever se não está inscrito no canal. E segundo, curtir esse vídeo aqui.
Perfeito. Se não deixa o like, não baixa o pace na corrida. Isso aqui é regra deste canal. O que baixa pace é o treino e O like no vídeo. bora. Valeu. Nos vemos no próximo vídeo.